Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E vamos para a lição da Escola Sabatina dessa semana, né? Vamos recapitular a lição número 2, né? Nós estamos aqui nesse trimestre estudando o Evangelho de Marcos e vamos então ponto a ponto, capítulo por capítulo deste Evangelho para compreendermos o que Deus tem para nós. E a lição dessa semana diz: um dia no ministério de Jesus. Verso para memorizar, Marcos 1,17. Jesus lhes disse: venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. A introdução aqui na parte de sábado está dizendo que cada evangelho ele retrata o início do ministério de Jesus de maneira peculiar, né? Cada um tem um ponto de vista ali para falar do ministério de Jesus. Mateus, por exemplo, ele apresenta Jesus chamando os discípulos, depois pregando o Sermão do Monte. Lucas narra a história do sermão inaugural de Jesus, pregado em um sábado na sinagoga de Nazaré. João relata o chamado de alguns dos primeiros discípulos e o casamento, né, lá em Caná, onde Jesus realiza o seu primeiro milagre. Já o Evangelho de Marcos, que é o que nós estamos estudando, apresenta o chamado de 4 discípulos e descreve um sábado em Cafarnaum, né? E esse sábado com Jesus, né, lá no início de Marcos, dá ao leitor uma noção de quem é Jesus. Jesus, né, vai falar sobre um breve chamado ao discipulado, uma ordem dirigida a um demônio, um plano para visitar outros lugares e instruções a um leproso que havia sido curado por Jesus. Então, nós vamos estudar um pouquinho a respeito de todas essas histórias, né? O chamado desses primeiros discípulos, né? Uma ordem dirigida a um demônio que Jesus expulsou, plano para ir visitar outros lugares e também a cura de um leproso. Tudo isso na lição desta semana. E na parte de domingo está dizendo, siga-me. E a gente se baseia lá em Marcos capítulo 1, verso 16 a 20, que é quando Jesus tem o chamado, né? A vocação dos discípulos. E aqui a gente conhece 4 discípulos, né? A lição aqui até faz a pergunta, né? Quem eram esses homens que Jesus chamou? E você lendo ali Marcos capítulo 1, 16 a 20, você vai ver que ele chamou Simão, que é Pedro, André e Tiago e João. Marcos 1 não registra muitas palavras de Jesus, né? No entanto, ele chama aqui então 2 pescadores para segui-los, que eram Pedro e o André. Os dois estavam parados na margem do mar da Galileia, lançando uma rede. Esses 2 homens estavam trabalhando na pescaria, mas Jesus tinha para eles um propósito muito maior na sua vida, né? Para que eles então entrassem para a obra de Deus e pescassem pessoas para o reino de Deus. Depois, lá em Marcos 1, 19 a 20, Jesus faz chamado para mais 2 irmãos, Tiago e João, que estavam ali com seus pais com seu pai e outros empregados, consertando as redes, né? E Jesus também queria transformá-los em pescadores de pessoas. O chamado de Jesus foi simples, direto e profético. Ele os chamou para segui-lo, isto é, para tornarem seus discípulos, né? E na época de Jesus, né, os rabinos, os professores, eram eles que escolhiam seus alunos, quem seriam seus discípulos, né? Por isso que Jesus vai chamar cada um deles. Jesus indicou que se respondessem ao seu chamado, Jesus, assumiria a tarefa de torná-los pescadores de gente. Simão, Pedro, né? André, Tiago e João ouviram o chamado de Jesus e prontamente deixaram tudo para trás para seguir o mestre. Por que será que esses homens fizeram isso, né? Logo no primeiro chamado de Jesus? Já o Evangelho de João vai mostrar para nós alguns desses detalhes, né? Lá em João capítulo 1, 29 a 42. Esse relato lá em João, ele mostra para nós que esses 2 discípulos, né, os primeiros que Jesus chamaram lá, que é Pedro e André, que eles eram discípulos de João Batista. Então, eles já tinham ouvido falar a respeito de Jesus, né? Aparentemente, os 2 irmãos eram seguidores de João Batista e ouviram a proclamação, né, dele de que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Aquela famosa frase de João Batista, ele está ali batizando no Rio Jordão, quando ele avista Jesus, ele fala, né? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então encontraram Jesus e passaram um tempo com ele perto do Rio Jordão.
E aí, então, eles tomaram essa decisão de seguir a Jesus. E com certeza foi a melhor e a maior decisão que eles já tomaram na vida, né? Você lembra quando você tomou a decisão de seguir a Jesus? Aonde você estava, o que você estava fazendo, e quando você tomou essa decisão? Você se arrepende? Tenho certeza que não, né? É a melhor e a maior decisão das nossas vidas. Segunda, um culto inesquecível, né? E aqui nós vamos para Marcos, capítulo 1, do verso 21 ao 28, que aqui nós temos então a cura de um endemoniado lá em Cafarnaum, né? Algo extraordinário que aconteceu e muitas pessoas puderam ver aquilo. Aqui na lição fala que muitos, né, recordam de momentos inesquecíveis, né, ao lado de Jesus, na presença de Deus. E isso também aconteceu com as pessoas lá em Cafarnaum, naquele sábado. A Bíblia diz que e maravilhavam-se com sua doutrina, porque ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. Enquanto Jesus estava ensinando, um endemoniado, impactado pelo poder de seus ensinos, gritou: "Sei muito bem quem é você, o Santo de Deus." Então Jesus, ele expulsa esse demônio e deixa as pessoas impactadas. Quem é esse que tem esse poder para expulsar demônios, né? Mas o que é muito interessante nessa passagem é que antes de Jesus ele expulsar esse demônio, ele fala o quê? Cale-se. E por que será que Jesus falou isso, né? E a lição vem explicar para nós que alguns estudiosos chamam isso de segredo messiânico, né? O pedido de silêncio que Jesus faz, né, ali para o demônio antes de expulsá-lo, faz sentido por causa das conotações políticas e as expectativas messiânicas que as pessoas tinham naquela época. As pessoas esperavam um Messias, mas um Messias político, aquele que ia tirar Roma do poder, se assentar no trono de Davi e governar então. Então as pessoas estavam procurando por esse Messias político, né? Então por isso Jesus pede para que o demônio, nele ordena para que o demônio se cale, para não usar aquela expressão, para que as pessoas começassem a achar então que Jesus era esse Messias político. Era arriscado afirmar ser o Messias naquela época, né? No entanto, junto com os apelos ao silêncio, encontramos revelações inconfundíveis de quem é Jesus, né? O próprio demônio, ele teve que reconhecer o quê? Que Jesus é o Santo de Deus, né? Com o tempo, ficou claro, né? A identidade de Jesus não dava mais para esconder. A verdade que ele era, de quem ele era, se tornaria o centro do evangelho. As pessoas precisam não apenas saber quem é Jesus, mas também tomar uma decisão sobre como responderão à sua segunda vinda e o significado dessa vinda para elas, né? Todos têm que tomar essa decisão. Às vezes tem pessoas fugindo de tomar essa decisão, mas vai chegar um tempo em que todas vão ter que decidir ao lado ou não de Jesus. E esse tempo que nós temos é a oportunidade que temos para apresentar esse Jesus para as pessoas, para que elas possam tomar as suas decisões. Terça, mais do ministério sabático. E aí agora nós estamos em Marcos, capítulo 1, do 29 ao 34, que vai apresentar para nós a cura da sogra de Pedro, né, desse discípulo de Jesus. Depois do culto na sinagoga, que foi esse momento lá em Cafarnaum, que Jesus expulsou o demônio daquele homem, Jesus se retirou com seu grupo de discípulos, Pedro, André, Tiago e João, naquele momento eram 4, né, para a casa de Pedro, né? Jesus ia passar ali o restante do sábado desfrutando de uma refeição em comunhão com seus amigos. No entanto, a sogra de Pedro estava com febre, né? Eles contaram isso para Jesus e Jesus então foi para curá-la. E a Bíblia fala que Jesus a tomou pela mão, né, e ajudou ela a se levantar. E logo que ela recebeu a cura, ela passou imediatamente a servir a Jesus e aos discípulos. Jesus, contudo, não havia encerrado suas atividades naquele dia. Depois do pôr do sol, muitas pessoas foram à casa de Pedro para serem curados, né? Por terem visto o que aconteceu lá com o endemoniado, ou sabendo, né, de outras notícias a respeito de Jesus, né? Aquilo que aconteceu na sinagoga, muita gente deve ter comentado. Então, muitas pessoas foram até a porta da casa de Pedro para serem curados, pessoas que Jesus expulsou os demônios, né? Ainda que Jesus não tivesse problema em curar no sábado, muitas pessoas se demoraram para ir até Jesus porque elas esperaram o pôr do sol, né? Acreditando que se elas tivessem ido antes, poderiam estar fazendo alguma coisa de errado.
porque os leitores de Marcos, né, eles observavam o sábado. E depois a gente vai ver que não tem problema nenhum, né, a cura no sábado. O mandamento do Senhor não se trata a respeito disso, né? Mas é interessante que naquele dia Jesus teve uma agenda bem cheia. Esteve em Cafarnaum, depois curou a sogra de Pedro e tantas outras pessoas foram para lá para serem curadas. Quarta-feira, o segredo no ministério de Jesus. Será que existe um segredo aí no ministério de Jesus que a gente pode tomar para a nossa vida e também sermos abençoados? Essa história se baseia em Marcos capítulo 1. Agora nós vamos para o verso 35 até o 39, onde nós temos no subtítulo na Bíblia, Jesus se retira para orar. Jesus se levantou antes do pôr do sol e foi a um lugar tranquilo para orar. A oração era o foco das ações de Jesus. Jesus sempre orava antes de fazer qualquer coisa. Todos os outros verbos na frase são mencionados de forma bastante sucinta. Ali diz que Jesus se levantou, saiu e foi orar. E o interessante é que esses verbos levantar, sair e ir, né, foi para orar, eles estão todos de uma forma que indica ação concluída. Mas o orar não. O orar indica ainda um processo em andamento. Isto é, Jesus estava orando e ele continuou em oração. Os evangelhos descrevem como, né, Jesus era um homem de oração. Esse foi um dos principais segredos do poder do seu ministério. Jesus era um homem de oração. De tudo Jesus orava, tudo o Jesus falava com o Pai primeiramente, né? E aqui em Lucas capítulo 6, verso 12, também vai mostrar um pouco mais dessa vida de oração de Jesus. Muitos cristãos estabelecem horários de oração. Essa prática é boa, né? Mas nós temos que tomar um cuidado com essa prática. Por quê? Porque se nós estabelecermos muitas vezes ali uma rotina, né, daquele horário, daquela maneira, a gente pode estar fazendo algo de forma mecânica. E a oração é uma forma de conversarmos com Deus. Então ela não pode ser mecânica, né? Nós temos que muitas vezes romper esse padrão, orar em outros horários ou aumentar o tempo de oração. É aqui o que a lição traz para nós, para que não se torne algo mecânico, mas sim algo espiritual. E aqui na quinta-feira, para terminar, fala assim: você pode guardar um segredo? E aí tá lá em Marcos capítulo 1, verso 40 a 45, que é o momento que Jesus cura um leproso, né? Lepra era uma doença muito terrível naquela época, onde as pessoas não podiam ficar na presença de outras enquanto tivesse aquele problema, né? E aqui diz que esse leproso, ele teve fé de que Jesus poderia purificá-los, né? Segundo Levítico 13, um leproso era ritualmente impuro, ele tinha que evitar contato com outros. Então aquele homem teve coragem de chegar até Jesus, né? E pedir essa cura. Jesus teve compaixão daquele homem e Jesus tocou e disse: quero, sim, fique limpo. E ele, naquele exato momento, ficou curado, né? Em casos normais, uma pessoa que tivesse tocado num leproso, ela ficaria impura, né? Jesus teria se contaminado e tinha que ficar até o pôr do sol do outro dia, separado. Mas era Jesus não se contaminou, né? Ele curou aquele homem e não ficou impuro. Marcos deixa claro que a ação de Jesus de tocar o doente purificou o homem de sua lepra. Assim, Jesus não ficou contaminado ao tocar o leproso. Jesus enviou o homem a um sacerdote e falou para que ele oferecesse o sacrifício que Moisés tinha estabelecido. Jesus apoiava, né, os ensinos de Moisés. E Jesus pediu uma outra coisa para o leproso. Pediu para que ele não contasse para ninguém, né, para não causar aquele tumulto. Mas o leproso não entendeu muito bem e desobedeceu, né, essa ordem de Jesus. Ele espalhou a notícia por toda parte, tornando impossível que Jesus entrasse publicamente nas cidades para desenvolver seu ministério, né? Por não ter ouvido ali aquilo que Jesus tinha dado como uma ordem para ele, infelizmente, de alguma maneira, ele atrapalhou ali o ministério de Jesus, porque Jesus não conseguia mais transitar ali pela cidade. Então, essa semana são esses ensinos que Marcos deixa para nós, né? Mostrando ali para nós, então,
Jesus entra chamando 4 discípulos, os 4 primeiros discípulos para o ministério. Aí depois Jesus entra em Cafarnaum, numa sinagoga, e ele expulsa um demônio. Depois ele cura a sogra de Pedro. Jesus se retira para orar e termina com a cura de um leproso, né? Você vê que o ministério de Jesus ele é muito agitado, ele não para. Jesus ele veio para trabalhar, para fazer, para executar a sua obra e aquilo que Deus o enviou para fazer. Amém? Que Deus abençoe a mim e você e a gente continua nessa caminhada de fé, aprendendo cada vez mais da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um estudo da lição. Obrigado porque Teu Santo Espírito abre nossa mente e o nosso coração para compreendermos a Tua palavra. Assim como o Senhor chamou aqueles discípulos, o Senhor chama cada um de nós para também vivermos, Senhor, o Evangelho, para sermos pescadores de pessoas, de gente, de homens, mulheres, de todos aqueles que precisam receber a verdade em seu coração. Usa-nos, Senhor, segundo a Tua vontade, nos capacita para a Tua obra, é o que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém? Até a próxima lição, se Deus quiser.